Dimensional Sovereign capítulo 136 e 137. Vontade do caos. O rol da destruição parou de girar caoticamente. Ao mesmo tempo, inúmeros monstros saíram de dentro do buraco, como se fosse a entrada de uma masmorra. Shaka e Kjelljack os atacaram pela esquerda e direita. Lucan também os matou enquanto avançava para perto do buraco. Em vez de entrar de uma vez naquele lugar desconhecido, seria melhor encontrar uma lacuna após a morte de alguns monstros. Agora, depois de um tempo, a brecha que Luca esperava apareceu. E ele não hesitou em avançar. No entanto, naquele momento, algo estranho aconteceu. Assim que Luca entrou naquele buraco místico, o rol da destruição tremeu e desapareceu sem deixar vestígios. Naturalmente, os monstros não identificados já não estavam mais saindo dele. Shaka olhou ao redor. Confuso. Inacreditável. O rol da destruição sumiu. Eles estiveram lutando contra os monstros do rol da destruição por muitos anos. Kjelljack suspirou. Por um lado, é bom que o rol da destruição tenha desaparecido. Mas estou preocupado com a segurança de Luca. Shaka concordou com a cabeça. O rol da destruição desapareceu no momento em que ele entrou. Obviamente, deve ter acontecido algo relacionado à entrada dele. Nós não conseguimos sequer se aproximar. Então, como ele entrou? Na verdade, não era como se eles não houvessem tentado entrar no rol da destruição nos últimos séculos. Eles sabiam que era perigoso, mas se perguntavam sobre a natureza do rol da destruição. Porém, no dia em que eles decidiram se aproximar de lá, rachaduras começaram a se formar em seus corpos. E desde então eles não ousaram sequer sonhar em investigar aquilo novamente. Uma energia sem precedentes que até mesmo transcendentes não poderiam suportar. Esse era o rol da destruição. No entanto, Lucan tinha conseguido entrar no rol da destruição. Então eles não sabiam o que estava acontecendo. O rol da destruição havia desaparecido do nada. Então eles não precisavam mais se preocupar com a possibilidade de novos monstros saírem de lá para destruir outros mundos. Entretanto, eles não queriam que isso acontecesse se o preço para tanto fosse o sacrifício de Luca. Luca voltará em segurança. Ah! Certeza! Ele é muito misterioso. Então ele não vai morrer facilmente. Shaka e Kjelljack disseram. Mas não conseguiram esconder seus sentimentos de preocupação. Era como se o tempo tivesse parado enquanto olhavam esperançosamente para o lugar onde o rol da destruição antigamente ficava. Por outro lado, Luca estava em uma situação extrema. Embora a impressão que ele passou a Shaka e Kjelljack foi de que entrar no rol da destruição havia sido muito fácil, Luca na verdade foi quase reduzido a pó pela tremenda pressão sobre todo o seu corpo. A energia que preenchia o rol da destruição era definitivamente o poder do caos. No entanto, apesar de Luca conseguir usar o poder do caos através das asas do caos, não era uma energia que ele dominava. Como era o poder dimensional? As asas do caos eram a ferramenta que lhe permitia usar o poder do caos. Era semelhante ao cajado mágico que permitia que um mago criasse lava ardente. Claro. Dentro da lava ele ainda seria morto. Era o mesmo para Luca. Na verdade, a situação era dezenas de vezes mais perigosa. Quando comparado ao fogo, o poder do caos no rol da destruição não estava no nível da lava. Era mais como o sol.
para superar a pressão sobre todo o seu corpo. Luca invocou seu poder dimensional ao máximo. Mas foi inútil. Poder dimensional 0 de 96.850. Em vez disso, seu poder dimensional foi drenado em um piscar de olhos. Luca não conseguia mais usar o poder dimensional. Se fosse mana, ele poderia preenchê-la com uma poção. Mas isso era impossível para o poder dimensional. O poder dimensional era recarregado no mar dimensional. Depois de se tornar um transcendente, Luca nunca mais teve que se preocupar com sua quantidade de poder dimensional. Contudo, este era um lugar onde o poder dimensional não existia. Se o poder dimensional chegasse a zero, como aconteceu? Ele permaneceria zerado. Estranhamente. Porém, Luca ainda estava vivo. Graças às suas asas do caos. Um estranho escudo foi formado pelas asas do caos e protegeu o corpo de Luca da imensa pressão. No entanto, após um curto período de tempo, as rachaduras começaram a também se formar no escudo. Craque! Luca sentiu que seria seu fim no momento em que o escudo quebrasse. Ugh! Eu fui imprudente demais. Ele não havia entrado devido a um mero impulso, mas sim devido a um chamado que parecia do destino. Como se estivesse dizendo: entre no hall da destruição. Lá você poderá superar seus limites. Era algo parecido com isso. A voz que o chamava parecia a do homem de cabelos negros que ele tinha visto no hall dos guardiões. No entanto, aquele ser nunca havia dito essas palavras para Luca. Ele inconscientemente sabia disso. Era mais como se fosse o próprio destino. Porém, ele ia morrer ali, em vez de superar seus limites. O escudo desapareceu completamente e o corpo de Luca foi exposto à pressão do poder do caos. Ele ia morrer em pouco tempo. Naquele momento desesperador, uma lembrança de seu tempo em Valmont apareceu em sua mente. Foi o último ataque que ele viu no hall dos guardiões. Luca não sabia por que aquilo veio até sua mente naquele momento. No entanto, sua mente se sentiu estranhamente calma depois dele se lembrar disso. Seu corpo estava derretendo. A durabilidade da armadura de escamas demoníacas de Cadiana não representava nada diante daquela pressão esmagadora. E após a armadura ser destruída, bolhas sanguinolentas se formaram sobre todo o seu corpo enquanto ele derretia. A única coisa não afetada severamente eram as asas dele. No entanto, elas também pareciam estar se despedaçando lentamente. Porém, mesmo nesta situação extrema, a mente de Luca estava estranhamente calma. A energia terrível que o rodeava começou a parecer mais familiar para ele. O poder do caos não se movia de forma irregular, como o nome sugeria. Havia um fluxo determinado. O fluxo do caos. Na verdade, era um pouco semelhante ao fluxo daquele ataque supremo que ele testemunhou. Assim que ele percebeu isso, sua mente clareou. Seu corpo ainda estava derretendo e sentindo uma dor tremenda. No entanto, era como se a cabeça e o corpo estivessem separados. Enquanto a mente de Luca trabalhava mais rápido do que nunca. Uma coisa surpreendente ocorreu nesse instante. Inacreditável! Estou ganhando o poder do caos rapidamente. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 10. 373.521 de 5.120.000. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 10.
1.421.422 de 5.120.000. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 10. 4.345.211 de 5.120.000. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 10. 5.120.000 de 5.120.000. À medida que o poder do caos ao seu redor fluía para dentro de suas asas, a quantidade que ele precisava foi inteiramente preenchida em um piscar de olhos. A capacidade de poder do caos em suas asas está cheia. Gostaria de consumir 5.120.000 pontos de poder do caos para fortalecer as asas do caos para o estágio 10. Sim ou não? Sim. Fortaleça. Ele poderia realmente fortalecer suas asas para o estágio 10 daquela forma. Luca daria tudo de si para conseguir. Ele ignorou seu corpo se desfazendo e a enorme dor resultante para tentar aprimorar as asas sempre que o nível de poder do caos estava cheio. O aprimoramento das asas do caos para o estágio 10 falhou. No entanto, imediatamente após o fracasso, o poder do caos se preencheria novamente. Não havia necessidade de matar monstros, pois o poder do caos ao redor dele iria simplesmente entrar em suas asas por vontade própria. O aprimoramento das asas do caos para o estágio 10 falhou. O aprimoramento das asas do caos para o estágio 10 falhou. O aprimoramento das asas do caos para o estágio 10 falhou. Depois de se tornar um soberano dimensional, a estatística de sorte dele aumentou muito. Mas ele ainda não conseguia chegar ao estágio 10. No entanto, em uma das diversas tentativas de fortalecimento, toda a pressão formidável que o cercava desapareceu repentinamente. A tempestade caótica diminuiu. Ao mesmo tempo, um brilho esplendoroso emergiu das asas de Luca. Aquela tempestade luminosa era um deleite para os olhos dele. O poder da tempestade do caos que parecia tão horrível quanto o inferno agora parecia lindo devido à luz das asas. Uma mensagem surgiu, seguida de várias outras. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 10. Você não pode mais fortalecer as asas do caos. Seu dano aumentou consideravelmente. Seus pontos de vida aumentaram em 100.000. O poder dimensional aumentou em 100.000 pontos. Você despertou a vontade do caos. O poder do caos estará presente em todos os seus ataques. Você agora compreende e pode usar o poder do caos. Seu poder dimensional foi transformado em poder do caos. Sua habilidade de guerra aumentou para o nível do caos. Alcançar o nível do caos aumentou seu carisma em 20 pontos. Alcançar o nível do caos aumentou sua sorte em 5 pontos. Inúmeras mensagens apareceram. As asas do caos chegaram ao estágio 10 e a vontade do caos se manifestou. Ao mesmo tempo, seu poder de guerra aumentou do nível dimensional para o do caos. Seu nível aumentará para se adequar ao seu poder de guerra, que está no nível do caos. Você subiu 100 níveis. Nível 300, Max. Guerra Caos. Pontos de vida 201.070 de 201.070. Poder do caos 198.110 de 198.110. Força 304, mais 100. Agilidade 305, mais 100. Inteligência 301, mais 100. Sorte 21, mais 13. Carisma 63, mais 21. Luca chegou a este estado depois de enfrentar o poder destrutivo dentro do hall da destruição. Aquele ambiente destrutivo formado pelo poder do caos desapareceu.
Mesmo os transcendentes Shaka e Keljak não tinham ideia do que havia acontecido. Eles simplesmente sentiram que o rol da destruição havia desaparecido depois que Luca entrou nele. No entanto, esse momento pareceu durar milhares de anos para Luca. Depois de um longo período de dor, o corpo de Luca foi completamente restaurado. O mesmo aconteceu com suas asas. Eu sobrevivi. Luca ficou com uma expressão atordoada em seu rosto por um tempo. Então, ele de repente sorriu. Eu finalmente cheguei nesse estágio. O último ataque que ele viu no hall dos guardiões. Luca agora conseguia usá-lo livremente. Ele alcançou o estado da verdadeira transcendência, pelo qual ele tanto ansiou. Claro, era um nível diferente do conceito de transcendência dos dois transcendentes da estação Pavalia. Luca intuitivamente sabia que ele era um ser do caos. Agora, o poder dimensional parece uma piada. As asas do caos não poderiam mais ser aprimoradas. O estágio final. Estágio 10. Foi alcançado. Seu nível também tinha um descritivo indicando ser o nível máximo. Seria o mesmo que dizer que ele alcançou o nível máximo e seu limite, alcançando um poder extremo. Era uma diferença tão grande que parecia que antes de entrar no hall da destruição ele era uma criança. Mas agora havia crescido. Então, Luca ficou satisfeito, mas também um pouco perdido. Havia um sentimento de solidão até então desconhecido dele, que veio com o status de ser supremo naquela vasta dimensão. No entanto, essa solidão só durou um breve momento. Luca logo percebeu que ele estava apenas no início de uma nova jornada. Uma força absoluta que não permitia um crescimento era apenas uma ilusão. Certamente haveria um patamar além do caos, que não podia sequer ser visto por ele. Um mundo novo, que não podia ser vislumbrado a menos que ele se tornasse uma estrela reluzente no céu. Outro céu existiria acima daquele céu. O caos era apenas o começo. Depois de tomar consciência disso, o desânimo desapareceu e um novo espírito de luta tomou conta dele. As asas do caos estavam no nível máximo. Ele conseguiria superar isso. Por um tempo. A resposta seria não. Esta barreira era diferente de quaisquer outras limitações que ele havia encontrado antes. Talvez fosse algo que ele não pudesse superar durante aquela vida. Claro. Poderia não importar muito. Ele já tinha um poder excelente apenas por se tornar um ser do caos. Haveriam pessoas que atingiram novos patamares depois de se tornarem seres do caos. Era a pergunta de Luca. Talvez não. Mas e se houvesse? Seriam deuses. Lucan queria ver se havia alguém que havia conseguido se tornar um ser do caos como ele. Quantos seres do caos existiriam neste vasto mundo? Agora, estava claro que as asas do caos eram feitas da vontade do caos. O homem de cabelos negros que lhe provera conhecimento no hall dos guardiões era um deles. Ele ainda estaria vivo. Era natural que estivesse. Um ser do caos não morreria a menos que tivesse tentado destruir a si próprio. Portanto, ele não poderia estar morto. Ele poderia ter desaparecido para outro lugar. Em algum lugar. Espero conhecê-lo. Provavelmente haveriam muitos transcendentes. Assim como existiam várias estações dimensionais, haveria transcendentes presentes em várias delas. Cada estação devia ter pelo menos um ou dois. No entanto, quantos seres do caos haviam por aí? Ele não sabia.
Lucan, que estava em um estado de contemplação, olhou ao redor. Onde era esse lugar? Ele estava dentro do hall da destruição. Os arredores estavam imersos na escuridão. Não existe um mar dimensional. Era um espaço estranho, onde o poder dimensional não existia. Ao mesmo tempo, havia uma energia destrutiva em todos os lugares. Era uma das muitas energias que constituíam o poder do caos. Então Luca não sofria dano com ela. No entanto, um transcendente comum não duraria muito tempo ali. É isso mesmo. Este lugar é como um túmulo. Era um espaço que parecia um buraco negro, que fazia com que as estações fossem destruídas. Se houvesse algum ser vivo ali, ele teria que ser um ser do caos. Um transcendente que tivesse muita sorte poderia ser capaz de entrar vivo ali, mas não sobreviveria a menos que despertasse como um ser do caos. Como Lucan fez. Acho que vou dar uma olhadinha por aqui. Não seria difícil criar um portal para retornar à estação Pavalia. Ele só tinha que consumir um pouco de poder do caos. Ninguém o ensinou isso, mas ele sabia instintivamente. Da mesma forma que uma aranha sabe como fazer teias. Era apenas uma das muitas coisas que poderiam ser feitas com o poder do caos. Ele também percebeu esses fatos intuitivamente. Portanto, descobrir o que ele poderia fazer com o poder do caos seria a principal ocupação de Luca no futuro. Lucan voou rapidamente. Este era um reinado da morte, onde nem mesmo a Fênix Anomala Sagitia podia entrar. Portanto, Lucan precisava voar por ali. Ainda assim, não havia nada de desconfortante. Sua velocidade normal poderia ser comparada à de uma anomaloria, que ainda era rápida. Mesmo que a Fênix Anomala fosse muito superior. Existe um portal aqui. Lucan finalmente descobriu algo. Um portal de movimento espacial. No entanto, não era exatamente um portal, mas algo que parecia um hall da destruição. O local estava emanando uma aura de caos. Lucan se moveu em direção a ele. Era um túnel cheio de poder caos. Mesmo os transcendentes seriam transformados em poeira instantaneamente pela diferença de poder. No entanto, Luca não sentiu desconforto. Em vez de incômodo, era um lugar que lhe dava força. Seu poder do caos seria restaurado só de vir ali. Lucan voou pelo túnel como se estivesse passeando. O fim do túnel estava conectado a outro mundo, onde algo estranho estava acontecendo. Havia vultos de humanos, elfos, orcs e outras espécies no final do túnel. Então, o poder do caos os transformava em monstros gigantes ou, mais precisamente, na energia da destruição que fazia parte do poder do caos. Então, eles saíam do túnel. Cucucucu. Cucacacaca. Assim que eles saíram, 5 seres investiram contra os monstros. Eles apareceram novamente. Bastardos dos infernos. Vamos! Se livrem deles sem deixar nenhum escapar. Senão, os mundos inferiores estarão em perigo. Lucan percebeu instantaneamente que eles eram transcendentes. Esta seria uma das estações no vasto sistema dimensional. Era em outro lugar, muito além da estação Pavalia. Surpreendentemente, havia 5 seres transcendentes ali. 2 dragões, 2 reis demônios e um elfo.
Eles eram os guardiões desta estação e estavam tentando proteger os mundos dali. Fico feliz em vê-los. Luca estava os observando. Mas eles não estavam cientes disso. Foi porque ninguém reconheceria Lucan se ele se escondesse em meio ao poder do caos. Então, Lucan voltou para o Hall da Destruição. Eliminar este Hall da Destruição seria uma tarefa muito fácil para ele. No entanto, não foi difícil perceber que ele não deveria fazer isso. Essas sombras são aqueles seres que se aproximaram da transcendência em seu mundo, mas não conseguiram alcançá-la. Lucan sabia disso através do poder do caos. Eles são transformados em monstros através da energia da destruição e atacam. Para que os transcendentes tenham que lutar contra eles. Os monstros eram detestados por transcendentes. No entanto, os monstros eram absolutamente necessários para evitar que os transcendentes ficassem confortáveis com seu nível de poder. Eles criavam uma sensação de insegurança onde seu mundo poderia ser destruído. Isso impedia que lutassem entre si, precisando se unir ao invés disso. Caso contrário, não seria fácil para os transcendentes se darem bem. Em vez disso, eles provavelmente se matariam. Isso poderia ser fatal para os mundos subdimensionais. Shaka e Keljak, por exemplo, receberam Lucan muito bem. Simplesmente porque teriam outro aliado que poderia lutar contra os monstros da destruição. No entanto, havia um significado maior por trás do rol da destruição. Ele permitia que uma pessoa transcendente se tornasse um ser do caos. Um método para ultrapassar os limites dos transcendentes. Esse era o verdadeiro rol da destruição. Claro, entrar naquela área não seria possível a todos. Havia um caminho, mas apenas alguns podiam entrar. Lucan havia entrado no reino do impossível. Ele voou por um tempo e viu muitos halls da destruição. Todos estavam conectados a outras estações onde os transcendentes estavam esperando pelos monstros. E as estações que não tinham transcendentes? Não havia nenhuma. Se houvesse tal lugar, ele já teria sido incorporado a este espaço sombrio depois de ser dominado pelo poder da destruição. É realmente incrível. Certamente. Aquilo tudo não poderia ter sido criado por acaso. Não poderia ser. Não seria apenas coincidência que este tremendo arranjo possibilitasse controlar os transcendentes que pertenciam ao sistema dimensional e ainda permitir que alguns entrassem no caminho do caos. Alguém devia ter feito isso de propósito. Quem seria essa pessoa? Seria um deus? Ou um ser de nível mais alto do que um ser do caos? Espero encontrá-lo algum dia. Esse serviria por conta própria. Ou Lucan o encontraria depois de alcançar um nível mais alto. Lucan voltou para a estação Pavalia. Um portal do caos foi criado no espaço escuro, já que não havia mais o rol da destruição. Nem mesmo Lucan conseguiria recriar o rol da destruição se ele quisesse. Em outras palavras, o lugar temível conhecido como rol da destruição não mais existiria na estação Pavalia. Oh! Lucan! Você voltou vivo! Shaka e Keljak, que estavam olhando para o lugar onde o rol da destruição antes ficava, receberam Lucan com alegria. Surgiram suspiros de alívio e seus olhos estavam cheios de alegria. Olhando para suas expressões, Lucan sentiu que eles estavam sinceramente ansiosos pelo seu retorno em segurança. Depois de confirmar que Lucan estava seguro, eles perguntaram com curiosidade: o que havia no rol da destruição? Lucan estava ligado a outro mundo. Lucan apenas sorriu.
Era um espaço sombrio. Estava cheio da energia destrutiva. Eu. Então era assim. Ainda bem que você sobreviveu a esse lugar. Eu quase morri. De qualquer forma, vocês não precisam mais se preocupar com o rol da destruição daqui. Olhando para a expressão descontraída de Luca, Shaka e Kjelljack sentiram novamente que Luca era mais forte do que eles. No entanto, Luca nunca revelou suas habilidades como um ser do caos. Então ele só parecia um pouco mais forte como um transcendente. Isso porque o poder de Luca era incompatível com Shaka e Kjelljack. Ele finalmente encontrou pessoas que poderiam ser amigas neste vasto sistema dimensional. Mas eles não se sentiriam confortáveis se descobrissem a diferença de habilidades entre eles. Por outro lado, Shaka e Kjelljack deram graças depois de ouvir que o rol da destruição havia sido extinto para sempre. Sério. Não precisamos mais ver esses monstros malditos. Ah. Agora. Posso erguer os pés para cima e dormir bem. Eu não me lembro da última vez que eu descansei direito. Kjelljack realmente parecia cansada. No entanto, ela sorriu vividamente, se sentindo muito melhor. O que você vai fazer agora? Luca. Estou pensando em viajar um pouco. Viajar? Para onde? Kjelljack e Shaka se interessaram. Luca ainda não tinha nenhum destino especial. Eu vou visitar outras estações. Será um pouco apertado se eu ficar aqui também. Shaka assentiu. O rol da destruição desapareceu. Então não será um problema se deixarmos a estação Pavalia por um tempo. Isso mesmo. Estou entediada. Eles agiram como se fossem viajar junto com Luca. Luca ficou estupefato. Vocês estão pensando em me seguir? Com certeza. Eu quero me divertir com você. Você já está indo. Mais uma vez eles pareciam os cachorrinhos dele. Luca acenou com a mão. Não agora. Eu deveria dar uma olhada em casa antes de sair. Então eu vou dormir até você chamar. Posso entrar em suas asas por um tempo? Kjelljack perguntou com um bocejo enquanto apontava para as asas de Luca. Quando Luca assentiu involuntariamente, ela entrou em suas asas. Shaka pensou que era uma boa ideia e disse o mesmo. Eu vou descansar dentro de suas asas. Então me chame quando você for viajar. Espera aí. Vocês não têm casa. Não. Luca ficou estupefato. Era um pouco estranho saber que suas asas estavam sendo usadas como um hotel portátil. Claro. Luca sabia que havia um lugar de descanso em suas asas. Para a maioria das asas, somente seres especiais, como espíritos ou transcendentes, poderiam entrar. No entanto, as asas de Luca não tinham tais restrições. Se ele permitisse, qualquer um poderia ficar. Shaka explicou com um sorriso. Depois de me tornar transcendente, eu vivi sem uma casa. Eu também libertei todos os membros da minha família. Era irritante. Há aqueles que escolheram me seguir. Mas é uma liberalidade deles. E eu realmente não me importo. Não havia tal coisa como a base de Shaka. Era o mesmo para Kjelljack. Luca sentiu pena depois de ouvir essas palavras. Eles eram transcendentes. Mas eles estavam vagando sem uma casa. Na verdade, para que é que um transcendente precisava ter uma casa?
Eles poderiam ficar em qualquer lugar e em breve aquela seria a sua casa. Então você pode entrar e descansar. Obrigado. Shaka entrou nas asas de Luca depois que a permissão foi dada. Agora. Devo voltar para a base. Luca retornou a Valmont da Terra através do teleporte. Depois de passar pelo portal no campo sanguinário, ele se moveu para a sede do edifício Delta. Keiron. Há quanto tempo? Oh! Senhor! Keiron o recebeu. Era a primeira vez que Lucan visitava a base desde que havia se tornado um transcendente. Ouvi dizer que você se tornou um soberano dimensional. Senhor! Keiron se curvou com uma expressão cheia de emoções complexas.